Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7, essas palavras: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Em nossa última consideração do Evangelho, algumas semanas atrás, nós nos voltamos a este capítulo 11 de Hebreus, e eu retorno a ele novamente nesta noite para considerar aqui neste versículo, no exemplo de Noé, a parte do temor na salvação da alma. A parte do temor na salvação da alma. Em nossa primeira consideração neste texto, nós vimos a parte da fé na salvação da alma. E aqui, no exemplo de Noé, a parte do temor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meus queridos amigos, eu estava pensando ao ler esse texto, é muito interessante um aspecto da natureza humana, o fato de que nós aprendemos muito mais facilmente pelo exemplo do que por qualquer outro meio, não é verdade? Você vê uma pessoa agir, a maneira como ela opera isto, aquilo, faz, você logo consegue copiar. É realmente muito interessante a maneira em que nós aprendemos com maior facilidade qualquer coisa pelo exemplo do que por qualquer outro meio possível. E nesta passagem da palavra de Deus, nós temos um exemplo de um pecador que foi salvo pela fé. E este exemplo me mostra, e a você, como um pecador é salvo pela fé através do temor. Este é o exemplo aqui de Noé. Noé, que fugiu da destruição do mundo através de um dilúvio, fugindo, correndo para dentro de uma arca de refúgio, e ali seguro salvou a sua vida, a vida de sua esposa, de seus 3 filhos e das esposas de seus 3 filhos. E o que a palavra de Deus, o Espírito de Deus está dizendo aqui neste texto é: olhe para Noé. Olhe para o exemplo de Noé e copie o exemplo de Noé. Você também tem uma arca, está dizendo o Espírito de Deus, e esta arca é Jesus Cristo Salvador. A arca é um tipo, uma figura, uma imagem representativa da segurança que há dentro, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, contra a ira de Deus no julgamento vindouro sobre todo pecador. Olhe para Noé, observe o que ele fez e copie o exemplo dele, destacado aqui para a salvação. Faça como ele, e nós iremos considerar estes detalhes nesta noite. Bem, primeiro nós somos informados aqui no texto da advertência que Deus deu a Noé no versículo 7, a segunda parte, sendo informado, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. A advertência que Deus deu a Noé. Bem, nós lemos sobre esta advertência dada a Noé lá no livro de Gênesis. Se você abrir comigo por alguns segundos, no capítulo de número 6 de Gênesis, no versículo de 1 a 3, aqui está esta advertência. Abra comigo em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 3, nós temos aqui esta advertência. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Estes filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que temiam a Deus. Filhos dos homens, descendentes de Caim, que não temiam nem buscavam o Senhor, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, isto é, ele disse a Noé: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Este foi o primeiro aviso. Esta foi a primeira advertência. E o segundo aviso, a advertência, logo na sequência, está aí no capítulo de número 7,
ou melhor, no versículo de número 7, deste mesmo capítulo. E disse o Senhor, isto é, a Noé: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E esta foi a segunda advertência que Deus deu a Noé, o segundo aviso dado por Deus a Noé, como ele declara no capítulo 11 de Hebreus, versículo 7, pela fé Noé é divinamente avisado. O termo no original é um aviso de advertência, advertido de algo que aconteceria, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Essas foram as duas advertências, amigos. Primeiro, Deus diz a ele que o seu espírito não irá mais contender com o ser humano, porque ele não muda desde seu coração, ele é mau, e desde a infância os seus pensamentos são maus, egoístas, e de se afastarem de Deus, e de desobedecer os princípios de Deus, inclinado à malícia. Então Deus diz, adverte, avisa Noé, que ele destruirá o homem que ele havia criado. Agora, se Noé fosse como alguns amigos aqui nesta noite, ele talvez teria dito a si mesmo: Deus é misericordioso, Ele não irá destruir a alma, o homem que Ele próprio criou. Isso simplesmente não acontecerá. Ou talvez, como outras pessoas, ele teria dito algo desta natureza: isso irá acontecer em 100 anos? Ainda há muito tempo antes que isso aconteça, para que eu possa, no último ano, antes do dilúvio, buscar ao Senhor, me achegar a Ele. Mas não. Noé sendo avisado, nós lemos, divinamente advertido, avisado das coisas que ainda não se viam, porque ainda não tinham chegado, temeu. E movido por este temor, crendo no que Deus disse, embora não visse o que iria acontecer, mas porque Deus, o Criador, declarou que iria acontecer, então, temendo, ele agiu. Agora, querido amigo, se você nesta noite, meu jovem, adolescente, menino, menina, jovem, ancião, você que me acompanha, se você irá copiar o exemplo de Noé, porque ele é colocado aqui para ser copiado, então observe. Se você irá fazer como Noé, espiritualmente falando, para ser salvo do juízo de Deus que logo virá, da destruição deste mundo por fim e do julgamento final, então você deve temer, e o temor deve te mover nesta noite a correr para o Senhor Jesus Cristo. É isso que está sendo declarado. Ele foi movido por temor, avisado, advertido das coisas que viriam, temeu. E para a salvação da sua família, ele agiu. Noé ouviu o que Deus disse, Noé temeu, porque ele creu no que Deus disse, e ele agiu. Bem, Deus o advertiu, ele temeu, e ele agiu, e ele começou a construir aquela arca segundo o plano de Deus. Embora ele vivesse em um lugar distante de qualquer rio ou mar, longe, num tempo em que não havia chuvas torrenciais como há hoje, algo que parecia ser impossível, como construir um barco no meio do deserto do Saara, para navegar onde, para ir para onde, mas porque Deus disse que isso viria, ele creu em Deus, no que Deus disse, contrário ao que a realidade diante dos seus olhos dizia, creu em Deus, temendo a morte da sua família, a sua destruição, fez o que Deus declarou, e assim foi salvo. Querido amigo, se você irá seguir o exemplo de Noé para ser salvo, você deve temer nesta noite ao ouvir a palavra de Deus, ao lê-la em casa, ao compreender o que Deus diz sobre o que virá em breve, sobre toda a alma humana. Bem, você irá concordar comigo que, como eu, você, ainda que novo talvez, você já ouviu o Evangelho várias vezes, certo? Ou leu na Bíblia, ou alguém te explicou, ou você ouviu na EBD evangelística, ou você leu em casa, ou pela internet, muitas, não uma, ou duas, ou três, a maioria que já ouviu o Evangelho muitas vezes. E o Evangelho é uma mensagem declarada por Deus,
E o Evangelho, queridos amigos, é Deus te advertindo. E Deus te advertiu não uma vez, 2 vezes, mas 100 vezes. E a minha pergunta é: você temeu ao ouvir o que Deus disse? Você temeu quando você entendeu o que Deus disse, que sobrevirá a tua alma se você morrer neste mundo sem o Senhor Jesus, não salvo e perecer? Ao entender isso, isso te causou tremor? Isso te fez tremer e temer? A Bíblia, que é a palavra de Deus, onde Deus fala, te adverte e te disse muitas vezes, como a mim, porque eu li, e é muito provável que você tenha lido, Deus dizendo que a ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade, todo o pecado cometido pelo homem. Você, ao entender isso, temeu e tremeu. Você lê e ouviu na palavra de Deus, como eu, muitas vezes, o próprio Senhor dizendo que a menos que você se converta desse caminho de pecado e se volte a Deus em arrependimento, você não entrará no reino de Deus. E ao entender e ouvir isso, você temeu e tremeu. Se você não temeu ao ouvir isso e não tremeu em teu coração, é porque você não creu, não acreditou naquilo que você ouviu de Deus. E a razão de você não ter crido nem temido é porque em teu coração habita a incredulidade. Se você não temeu ao ouvir isso, você continua um incrédulo, um ateu prático. Não é possível que alguém bata na tua porta e diga que a casa do lado, a casa da frente, a casa de trás está pegando fogo, que você precisa correr dali, porque a tua casa é feita de madeira, e você permaneça tranquila. Não, eu vou tomar um banho primeiro. E você não tema e não saia correndo dali. Simplesmente impossível, a menos que você não passe bem, a menos que você não entenda o que esteja acontecendo. Mas se você possui razão, como eu e você aqui nesta noite, como todo ser humano, em algum mínimo de bom senso, se você ouvir a respeito disso, você sai dali, não sai? Se você está no meio das cataratas do Iguaçu, naquela grande plataforma, e ela começa a tremer e a rachar, você sai correndo dali para não cair naquele abismo terrível, não é verdade? E quando você ouve, meu querido amigo, que Deus irá te punir, e Ele irá te punir não de uma maneira neutra, mas com ira, e você não teme e não treme diante disso, é porque você é um incrédulo nesta noite, eu devo te dizer. Noé creu pela fé, temeu e agiu e preparou aquela arca para a sua salvação. Estas não são minhas palavras, nem minha interpretação, é uma declaração clara do Espírito Santo de Deus para mim e para você nesta noite. Se você não temeu ao ouvir estas palavras do Senhor sobre o que virá ao final da vida, quando o teu caixão for conduzido a um cemitério, a um crematório, ali você estiver e a tua alma partir para a eternidade, sem Cristo, que você não estará como você está nesta noite, tranquilo, pensando em dormir, e segunda-feira será um novo dia. Se você não teme diante desta verdade, é porque você não crê nesta verdade, e tudo isso aqui é conto de carochinha para você, isso não te afeta e não te importa, você está atrás talvez de alguma bênção, de algum alívio para esta terra, você não acredita em Deus no coração, porque o que Ele diz você não crê, e não crê porque você não teme, não treme diante desta verdade. Ó, meus queridos amigos, você não conseguiria continuar vivendo como tem vivido, em complacência, nessa morte espiritual, se você acreditasse no que Deus diz em sua palavra. É porque você é um incrédulo no coração, que você não temeu. Ouça essa palavra. Pela fé, Noé, crendo, Noé, sendo informado, advertido das coisas que ainda não se viam, porque estavam vindo, temeu. Você é advertido por Deus, e você é avisado por todo pregador do Evangelho. É o que eu estou fazendo aqui nesta noite. Eu não estou interpretando um papel de um pregador que eu vi na internet. Eu não ensaiei diante do espelho.
Eu estou lhe dizendo algo que eu lhe diria ali naquela porta, ou como uma informação que você me perguntasse, como eu chego de metrô Sacomã, eu lhe diria desta maneira: eu estou lhe dizendo aquilo que meu Deus, meu Senhor, me disse que eu devo lhe dizer, e essa é uma das funções vitais, principais de um pregador do Evangelho: advertir o pecador que Deus irá te condenar, a menos que enquanto você está aqui, você busque a salvação que Ele proveu, clame ao Senhor por misericórdia e pela fé encontre refúgio nos méritos do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Entenda isso, querido amigo. Eu poderia dar o nome de cada um aqui nesta noite para você entender que eu estou falando com você. Essa é minha função. Você é avisado pelos pregadores. E Noé foi um pregador. Se você abrir comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5... você descobre estas palavras surpreendentes a respeito de Noé. Noé é tão pouco conhecido, não é? É porque nós não lemos com interesse sobre a sua pessoa na palavra de Deus. 2 Pedro 2,5 diz assim: e não perdoou, isto é, Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé, o pregador da justiça. Deus advertiu Noé. E Noé pegou aquela advertência e começou a pregar a sua geração, a pregar a civilização antediluviana, a pregar aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas, a justiça de Deus, que é a punição sobre o pecado, a justiça de Deus em prover um caminho de salvação. Ele pregou por 100 anos enquanto ele construía aquela arca. Ele subia nos montes, ele batia nas portas, ele dizia: o juízo de Deus virá sobre a impiedade. Mas há um escape, esta arca que ele preparou. Esta é uma função de um pregador. Em Ezequiel, se você abrir comigo no capítulo de número 4, no versículo de número 13 ao versículo de número 14, nós vemos essas palavras muito interessantes. Ezequiel, capítulo 4, na verdade me fugiu aqui o texto por um instante. Ezequiel 14, versículo de número 13 e 14 diz assim: Deus falando ao pregador Ezequiel, profeta, voz de Deus para a nação: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Noé foi como Daniel no meio de uma nação ímpia, idólatra, má. Noé foi como Jó, atacado pelos seus próprios amigos, desprezado por sua própria esposa, vendo tudo contrário a ele, seu corpo em volta, e crendo em Deus e justificando a Deus, e dizendo a ele que ele me mate, nele eu confiarei. Ele deu, ele tirou. Ele é um homem justo porque cria e se mantinha na justiça de Deus. Ele creu no Deus vivo. Este foi Noé. Esta é a minha função nesta noite diante de você. Um pregador deve advertir. Eu devo tomar a palavra de Deus, e o meu dever é pregar a palavra de Deus. Ouça essas palavras do Senhor agora em Ezequiel, capítulo 3, 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Noé não se calou, ele pregou. Queridos amigos, deixe-me advertir a você, se você é um jovem rapaz que almeja o episcopado, que assiste vídeos na internet, deseja ser um grande pecador, há um peso muito grande de responsabilidade sobre alguém que prega o Evangelho.
Eu irei prestar contas a Deus daquele dia em que o ímpio esteve diante de mim, e eu soube que era um ímpio que vivia longe do Senhor, um religioso morto. E se eu não te advertir, como eu devo te advertir, da minha mão será cobrado pelo Senhor. Por isso, para ter as minhas mãos lavadas do teu sangue nesta noite, eu te digo isto. Se você concluir a tua vida aqui como você se encontra ainda sem Cristo, você será banido da presença de Deus, lançado nas chamas eternas, condenado e sob a ira de Deus. Você deve se converter deste caminho de tratar a Deus e a sua palavra com frieza, com complacência, de deixar para amanhã ir ao Senhor Jesus Cristo e ir a Ele hoje, nesta noite, enquanto você está respirando aqui, porque você não sabe o que irá acontecer no caminho de volta para casa. Faça isso e você será salvo. É uma promessa do Senhor Jesus Cristo, Salvador. E eu te declaro da parte dele esta verdade. Ouça essas palavras, você é avisado. Mas ao ser avisado aqui a cada domingo, eu te pergunto, você tem temido? Infelizmente eu devo dizer que alguns aqui não têm temido. Algumas vezes eu tenho falado em particular com você, pessoalmente sentados no meu gabinete ou em algum outro lugar, a respeito da tua alma e da eternidade. Eu tenho lhe advertido com muita gentileza e ternura a respeito disso. E às vezes você se levanta alegre, agradece, muito obrigado, pastor. E você não teme, porque é uma incredulidade em teu coração. Acaso eu não te adverti? Acaso você pode levantar a mão aqui nesta noite e dizer, o pastor Abner não me advertiu. Ele não me disse do púlpito, ele escondeu a verdade, ele ficou falando sobre prosperidade, bem-estar e coisas dessa natureza. Ele ocultou esta parte da palavra de Deus. E acaso você tremeu todas as vezes que eu tentei mostrar para você o que Deus está dizendo, que Ele irá cumprir o que Ele determinou? Querido amigo, será que alguém aqui pode dizer que não foi avisado por Deus? Você também foi advertido pela providência de Deus. Eu tenho certeza, se você é uma pessoa aqui já na vida adulta, que você viu pessoas que estavam com você em uma determinada situação, a um determinado caminho da vida, junto com você, partirem para a eternidade e você foi poupado. Acaso isso não é uma advertência? Eu tenho certeza que alguns de nós que iniciaram outras pessoas no pecado, entregando àquela amiga ou aquele amigo uma revista de pornografia, dando a alguém um pouco de droga, ensinando alguém a xingar, a trapacear, que alguns aqui que iniciaram outros no caminho da destruição, viram estas pessoas iniciadas sendo ceifadas e que você foi poupado. Não é isso uma advertência da parte de Deus? Você não teme quando isso acontece? Quando aquele acidente aconteceu e você sobreviveu e outros partiram, talvez outros melhores do que você e eu, ou a medicação errada não lhe foi dada, mas dada a outra pessoa, ou a bala perdida passou ao teu lado e derrubou outra pessoa, ou você que deveria estar naquele lugar, naquele prédio, naquela situação, e por alguma razão não esteve lá, estaria debaixo de escombros agora e morto, mas Deus te poupou. E isso não é uma advertência à tua mente, isso não te faz temer, saber que a morte está próxima, e que Deus já te deu tempo e oportunidade até aqui para buscá-lo e ouvir a sua palavra. Caso você não foi advertido pela providência de Deus, você considerou isso? Você temeu diante disso? Isso te levou a Cristo, a buscar a salvação de Deus? Querido amigo, ouça essas palavras do Senhor nesta noite. Pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Mas talvez você esteja dizendo nesta noite, como eu já ouvi muita gente falar, olha pastor,
Eu não gosto de ser intimidado para ter que fazer as coisas. Eu não sou o tipo de pessoa que vou agir, vou me mover debaixo de pressão e debaixo de medo. Não pense, pastor, que seus exemplos irão me mover. E outra pessoa pode dizer, pastor, que história é essa? Eu nunca vi alguém ir a Cristo pelo temor. E eu concordo com você. Se você olha para Cristo e teme Ele, você não vai a Ele, você vai fugir dEle. É um olhar da bondade do Senhor, da misericórdia dEle que nos leva a Ele. Mas quando aquele homem, lá naquela cidade de Filipos, no capítulo 16, aquele carcereiro, saltou dentro daquele poço, daquele calabouço, e ele disse, que farei para ser salvo? Ele fez isso movido pelo temor. Tremendo, ele perguntou a Paulo e ao seu companheiro, o que farei? O temor o fez pular ali e perguntar como eu posso ser salvo. Assim, não me diga que o temor não deve despertar alguém. Se você não despertou e não foi ao Senhor nesta noite, é porque você não temeu. E se você não temeu, é porque você não crê em Deus. Se você não crê em Deus, você o chama de mentiroso. Como eu poderia ouvir a palavra do Senhor e não temer o que Ele diz? Você crê que Deus irá lhe poupar por chamá-lo de mentiroso nesta noite? Oh, queridos amigos, o que levou Saulo de Tarso no chão, no pó, a dizer, que farei, Senhor, senão o tremor e o temor? Paulo, Paulo, você tem perseguido a mim, que farei, Senhor? O que levou 3.000 pessoas nas ruas de Jerusalém a gritarem, a dizerem, varões irmãos, que faremos? Nós matamos o príncipe da vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O mesmo deve acontecer com cada um de nós aqui, se nós seremos salvos um dia. Acorde, que tens, dorminhoco, levanta-te, clama ao teu Deus, que se lembrar de nós, para que não pereçamos. Jonas 1,6. Desperte, meu amigo. Senhora, desperte. Pode ser ao final deste culto, aqui mesmo, e você ser chamado para a eternidade, jovem. E você permanece fora do Senhor Jesus Cristo, não salvo. Isso não te faz temer aí neste banco? Acorde. Enquanto você permanece nesse estado de complacência, pensando sobre a vida amanhã, como será a provisão, o sustento, o futuro, você não irá ao Senhor Jesus Cristo para ser salvo por Ele. Noé temeu e foi construir a arca que Deus disse que ele deveria construir. O Espírito de Deus, ele é representado como uma pomba que fala sobre paz, segurança, não é? Mas a primeira coisa que ele faz é convencer a pessoa do seu pecado. É porque você não está convencido da gravidade do teu pecado. Você não foi ainda a Cristo. Em segundo lugar, eu gostaria de tocar na arca. Considere a arca. Há tantos detalhes sobre elas, não é? Ouça o versículo 7. Para a salvação da sua família preparou a arca. Ele não a inventou, ele seguiu um plano, ele a preparou. E nos é dito sobre a construção desta arca lá em Gênesis. Abra comigo no capítulo 6. Eu lerei o versículo 14, 16 e o versículo 21 muito rapidamente. Gênesis capítulo 6, versículo de número 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, madeira forte. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, com piche, para tapar as arestas. E desta maneira a farás. Versículo 16. Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares na arca andares baixo, segundo e terceiro, 3 andares dentro da arca. Versículo 21. E leva contigo
de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Que tremendo, eu não sei se você percebe a glória disso aqui. Deixe-me desmistificar a arca inicialmente. Se você, como eu, cresceu em um meio evangélico, em que quando eu falo sobre arca, na tua mente vem uma figura de um barquinho arredondadinho, com um monte de bichos de cabeça para fora, girafa, janelinha, um arco-íris e uma pombinha voando. Esqueça isso. Isso é conto de carochinha, essa não é a arca descrita aqui. Se você está no outro extremo, que para fugir dessa representação não bíblica, pela internet talvez viu em programas, documentários, a descrição de uma arca gigantesca que parece um grande navio de guerra. Eu vi recentemente na internet a figura de um desenho de uma arca que parece mais um porta-avião. Esqueça isso também. O que é arca? É uma arca, é um caixote retangular, plano, com a tampa em cima, assim por dizer, uma cobertura, 3 andares, uma porta, uma janela e nada mais. Não havia motor, não havia leme. Noé não estava dentro com seus filhos guiando e dirigindo a arca. Ela foi feita como um caixote retangular para flutuar. Ela foi desenhada pela mente de Deus para não tombar apenas e flutuar. Deus foi o seu motorista. Deus quem preservou a arca. Deus quem a conduziu pelas águas para que parasse sobre o monte Ararat. Ele quem salvou, não a astúcia ou a inteligência de Noé ou dos engenheiros da época. Era simplesmente um cesto, e dentro desse cesto flutuante, Deus preservou aquele homem, a sua família e estes animais. Era Deus, foi Deus quem o guiou. E aqui ela é descrita. Agora observe quão inteira e perfeitamente esta arca descreve o Senhor Jesus Cristo Salvador. É maravilhoso. A arca não foi planejada por Noé, ela foi planejada por Deus. A salvação de um pecador foi planejada por Deus, não pelo pecador, não pela igreja, não pela história. Foi na eternidade, quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo determinaram que para a salvação de um pecador, para que a sua justiça, a sua lei fosse vindicada, o Filho de Deus deveria vir a este mundo como homem, em sua carne, viver uma vida perfeita, sofrer a punição para salvar pecadores. Foi Deus quem planejou, não foi o homem, queridos amigos. Pense na força desta arca, madeira de gofé. É uma madeira muito sólida, pesada. Você já viu o pau-pedra? Você tenta cortar esta árvore, parece uma pedra, é densa as fibras. Esta era a arca, pesadíssima, forte. Assim é Cristo, queridos amigos. Quando as ondas daquele dilúvio vieram, pense sobre tsunamis. Pense sobre as profundezas da água, sobre os montes, a força daquelas ondas e da chuva. Ela deveria resistir. O meu pecado é tão grande, queridos amigos. Eu mereço as chamas eternas, a fúria de Deus. Jesus Cristo, em sua pessoa, recebeu toda a fúria de Deus contra o meu pecado e não foi destruído. Ele levou o meu inferno e a minha condenação inteira e a de bilhões de outras pessoas. Ele é o Salvador perfeito. Ele está apto a salvar completamente, do início ao fim, todo aquele que encontra refúgio nele. Esta arca é uma figura clara do Senhor Jesus. Ora, uma coisa que eu descobri ao estudar em detalhes a construção da arca, e ver também na internet um detalhe ou outro, que me surpreendeu, e minha esposa, um tempo atrás, estava apontando para isso e caiu a ficha, é que havia muito espaço na arca. Se você pudesse entrar naquela arca e todos estivessem prontos para o dilúvio, os animais estivessem ali dentro, Noé estivesse ali dentro, sua família também, você veria câmaras e câmaras e câmaras, espaços vazios para acomodar mais coisas. Por quê? Acaso Deus não soube planejar direito e deixa o espaço ocioso? Será que nós imaginamos que a arca foi apenas para os animais?
E quando Noé estava pregando, ele não estava chamando as pessoas para entrar e dizendo a elas: há lugar para você ali na arca. Há lugar para todos aqueles que entrarem nesta arca. Haviam tantos lugares prontos e preparados para acomodar aquelas pessoas que crescem como Noé e entrassem naquela arca. O Senhor enviou os seus servos, na parábola do Senhor Jesus, a pregar e a dizer: vinde, vinde para as bodas. E eles voltaram e disseram: Senhor, nós chamamos todos e ainda há lugar. Em Gênesis capítulo 7, nós lemos no versículo 1 que Noé entrou e toda a sua família. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. No versículo 7, Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Dentro daquela arca, nós lemos anteriormente que havia alimento o suficiente para a família, para os animais, para todos os dias. Será que isso não representa o Senhor Jesus Cristo, Salvador? Paulo diz a Filipenses no capítulo 4, versículo 9: amigos, irmãos, meu Deus suprirá toda a vossa necessidade. Você sente que você precisa ser perdoado por Deus pelos teus pecados? Há perdão em Jesus Cristo para os teus pecados. Você tem fome por significado e propósito na vida? Há pão da vida em Jesus Cristo. Sede por um relacionamento com Deus? Há água no Senhor Jesus. Você sente que precisa de uma fonte, de uma água limpa para te lavar de teus pecados? Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida. Há tudo em Jesus Cristo. Tudo que eu preciso para ser reconciliado com Deus, há em Jesus Cristo. Um irmão hoje leu seu testemunho pela manhã, ele dizia: eu estava buscando o Senhor, mas eu temia muito que se eu buscasse o Senhor, então eu voltasse aos meus pecados, o que seria de mim? E ele então entendeu que Deus proveu em Jesus Cristo perdão para pecados futuros. Há em Jesus tudo, meu querido amigo. E Ele te dará graça para perseverar nele e te guardará nele. Há tudo que você possa questionar. É oferecido em Jesus Cristo para todos. Nós lemos que havia uma única porta. Não é interessante? Esta arca gigantesca, alta, de madeira, imensa e longa, e uma portinha, um pequeno buraco ali, um orifício, uma portinha de entrada só na lateral para entrar na arca. Jesus é esta porta, queridos amigos, e a arca também, é claro que é. Daquela lateral estava a porta para a salvação. O lado de Cristo foi aberto por uma lança de onde jorrou sangue e água para a purificação da culpa, água e dos pecados, sangue, simbolicamente falando. Há tudo em Jesus Cristo para você nesta noite. Te é oferecido por Deus como uma advertência e uma promessa que, se você for a Ele inteiramente, Ele te salvará inteiramente. Nesta noite, deixe-me em terceiro lugar considerar como Noé salvou a sua família. Nós lemos em Hebreus que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. Bem, ele salvou a si e a sua família, fugindo de todos os outros refúgios
para este único refúgio. É claro, ele entrou na arca. Bem, eu tenho absoluta certeza, porque isso acontece conosco, que pessoas muito orgulhosas na época de Noé, talvez creram que essa destruição viria, porque ouviram Noé pregar e disseram a si mesmo, de fato, o ser humano só vai de mal a pior, e chegou a um ponto da humanidade que Deus realmente tem que fazer alguma coisa. Mas sabe o que eles disseram? Uma arca no deserto. Eu vou subir no topo da mais alta montanha. Ali vai ser mais fácil, é mais inteligente. Se eu ficar acima da água, eu posso respirar. A arca pode tombar, a arca pode encher de água, um barquinho, um negócio de madeira desse, feito contra um dilúvio desse, será que eu não posso colocar em chance? Eu sei que lá no topo daquela montanha, eu estarei seguro. Deixa eu lhe dizer algo. Alguns anos atrás, descobri, maravilhado, muito tempo atrás, na verdade, que eu não sabia. Você sabia que no Oceano Atlântico, Pacífico, há lá no fundo, montanhas? Sabia disso? Foi nomeada uma delas, Maura Kane, é a montanha mais alta dentro do oceano. Ela tem 4.200 metros de altura, do fundo do mar e ainda dentro do mar, 4.200 metros. Ela é 1.600 metros mais alta que a maior montanha do mundo, que é o Ararat, que é o Everest. Há no oceano uma montanha mais alta que o Everest. Abra comigo em Gênesis capítulo 7, versículo de número 19. Ouça essas palavras. E as águas prevaleceram excessivamente sobre toda a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. O monte Maura Kane, de 4.200 metros de altura, é um deles. E talvez muitas pessoas como eu e você, inteligentes, disseram, vamos para o Everest. Vamos subir nesse monte. Lá está ele é o mais alto de todos. Você sabia que no topo do Monte Everest foram encontrados conchinhas e pequenos fósseis marítimos no topo do Everest? Sim, porque um dia ele estava debaixo da água. E no Monte Ararat, na maior parte dos grandes montes e montanhas deste mundo, não é realmente contraditório pensar em conchinhas no topo de montanhas, porque a água passou por ali, não é verdade? Noé creu e ele deixou de lado todos os outros possíveis refúgios. Eu devo te dizer mais uma vez nesta noite, meu querido amigo, se você não deixar de lado estas possibilidades que você já engendrou na tua mente, você nunca irá ao Senhor Jesus Cristo. Deixa-me dizer qual é o monte, a montanha, o refúgio que nós criamos. A graça comum. Deus, ele envia chuva, só abençoa todo mundo. Deus abençoa todo mundo. Eu estou no meio dessa multidão. Esse é um falso refúgio. Falso. Sim, ele envia sol e chuva sobre bons e maus, mas ele faz separação entre o justo e o ímpio, entre o justificado em Cristo, entre aquele que o busca e aquele que o rejeita. Alguns descansam no seguinte refúgio. Bom, eu já tenho um conhecimento completo da arca, eu sei como é a estrutura, eu entendo muito bem como esta arca funciona, perfeito. Estou seguro por ter o conhecimento da arca. Eu já conheço o Evangelho, eu não tenho dúvida, eu sei o esquema da salvação. Oh, queridos amigos, mas você deve entrar na arca. Você deve ir ao Senhor Jesus Cristo e confessar, e rogar, e pedir. Não é suficiente ficar no batente da arca. Se você se encostar na parede desta grande arca, e colocar a cabeça sobre os braços e começar a orar ali, e chorar ali, e pedir a Deus misericórdia ali, mas não entrar na arca, você irá afundar como toda a humanidade.
sentimentos e muitas lágrimas e muitas emoções e muitas experiências maravilhosas não servirão de bote salva-vida. Você deve ir ao Senhor Jesus Cristo e clamar a Ele e rogar com a tua voz, com o teu coração e dizer: Senhor, me perdoa, me purifica, me faz um filho de Deus, uma filha de Deus, me salva, oh meu Deus, e você estará dentro desta arca que é Jesus Cristo Salvador. Todos os animais entraram, todas as bestas da terra entraram. Não é interessante? O leão e a leoa, lá vêm eles dois, tranquilos, subindo a rampa e entrando pela arca. Os animais compridos, de grande esplendor, de pescoço comprido, como a girafa, lá vem ela. Observe ela entrando pela porta, ela baixa bem o pescoço, muito mais, um pouco mais, e ela entra. Aqueles animais que voam a alturas tremendas, como o côndor, a águia, o gavião, que vivem nas alturas, se abaixaram de dois em dois, entrando por aquela porta. Se você não dobrar a crista diante de Cristo, você não será recebido por Ele. Se você não lançar de lado estes méritos e for como um pecador condenado e temendo a Ele, você não será aceito por Ele. Os animais rastejantes entraram. Todas as bestas feras. Sabe o que isso está dizendo? É claro, é óbvio. Ele recebe todo tipo de pecador. Tem você sido uma cobra para com as pessoas? Um animal tóxico? Uma pessoa difícil? Ele te recebe também. É você um leão feroz? Difícil de conviver? Se você for a Ele em arrependimento, Ele te recebe também. É você uma pessoa tão orgulhosa, crista alta, pescoço alto, se você dobrar a Cristo e for, você entra também. Pense sobre os animais rastejantes, terrível, não é? Ali vem duas serpentes. Talvez Noé estava na porta e ele disse: 2 serpentes. Elas vão nos picar se ela entrar aqui dentro, como é que vai ser? E ele fica talvez do lado da porta, ali no canto, um pouco espremido, vendo elas entrarem mansamente, e elas entram, e ele vê as duas pararem ao lado de um coelho e ficarem tranquilas juntas ali dentro da arca. Então veio uma hiena e um leão, e eles entram e ficam parados junto a um cordeiro, uma ovelhinha do lado. Você já viu como aquele leão estraçalhou aquela zebra lá no canal da televisão? Ele entrou e ficou do lado da zebra, tranquilo. Claro que ficou. Foi Deus que os trouxe ali. Não foi uma flauta mágica. Não foi Noé tentando laçar e puxar. Ele enviou os animais. Isso preservou ali. Não precisou de injeção para dormir, nada disso. Oh, meus amigos, entenda isso. Assim é a conversão, não é? Pessoas que eram tão difíceis são transformadas e agora estão juntos no mesmo corpo, na mesma arca. Ali está o leão e o cordeiro junto. Elas são novas criaturas. Deus não apenas perdoa, Ele transforma o caráter para que a cobra conviva com o coelho, o leão com a zebra. Você sabia disso? Você já leu sobre isso? A natureza do leão é mudada. A pessoa difícil de conviver se torna uma pessoa tão amável, a pessoa egoísta, tão altruísta, a pessoa medrosa, tão corajosa, a pessoa tão altiva e dependente de si mesmo, tão dependente dos outros. Abra comigo em Isaías, capítulo 11. Veja o versículo de número 6 ao versículo de número 10. Isaías capítulo 11, versículo 6 ao versículo de número 10. Nós estamos correndo para a conclusão. Capítulo 11, versículo 6.
E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito que ainda mama sobre a toca da serpente da áspide. E a desmamada começou a andar, colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o céu. Sabe o que é isso? Isso é resumido em uma única palavra. Entenda isso. Regeneração. Regeneração é o verdadeiro cristianismo, a verdadeira obra de Deus em uma pessoa. Deus perdoa e Ele regenera o pecador. E aquela pessoa é uma nova criatura, uma criatura original desde então, agora em Cristo Jesus. Regeneração é uma obra de Deus dentro da alma humana, e eu te digo isto. Regeneração é a condição, é o requisito necessário para uma pessoa conseguir adorar a Deus com a mente. Sem regeneração, a mente, o ser, a alma não adora a Deus. Ele é inimigo de Deus. A adoração se resume aos lábios, etc, etc, etc. Isso é regeneração. Glória a Deus porque Ele me mudou. Glória a Deus porque Ele transforma, Ele perdoa e transforma, me dá graça e poder para vencer o pecado. Isso vem do Senhor Jesus Cristo. Está nele, estando nele, o leão junto com o boi. Você é uma nova criatura. Por último, o que foi do mundo naquele dilúvio? Nós lemos em Hebreus capítulo 11, se você ainda tiver alguns minutos de paciência, ouça essas palavras: temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro, da justiça que é segundo a fé. Como assim ele condenou o mundo? Ele apontou o dedo, bateu o martelo e disse: está condenado? Não, o que ele quer dizer aqui é isso. Pela fé, temendo, obedecendo, entrando na arca, sendo salvo, ele condenou o mundo, isto é, ele provou pela sua ação, ele mostrou pela sua ação que a condenação que Deus enviou sobre o mundo foi justa. Eles não creram no que Deus disse. É impossível, Deus não vai fazer uma coisa dessa. Fogo, inferno, condenação, eu não creio nisso. Ele creu. E ele entrou, ele viu o invisível, ainda não tinha chegado o dilúvio. Ele entrou na arca, tudo estava tranquilo. E assim, pelo seu exemplo, ele mostrou que a condenação do mundo foi justa. Você sabe, a maioria das pessoas que estavam por perto ali não soube exatamente o momento em que Noé entrou na arca. Abra comigo em Mateus, no capítulo 24. Você se lembra dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 37 ao versículo de número 39 de Mateus, capítulo 24. Nós logo chegaremos nela pela manhã em nossas considerações, mas ouça o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 37. E como foi nos dias de Noé e seu Senhor Jesus Cristo, dizendo: assim será também a vinda do Filho do Homem, Ele próprio, quando Ele vier no futuro, para o fim. Porquanto assim como nos dias, ouça com calma, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, que Noé entrou na arca, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também no dia que Jesus voltar, a vinda do Filho do Homem. É tremendo isso aqui. Comiam, bebiam, davam-se em casamentos. Ali estava Noé seguro dentro daquela arca.
A noiva estava de pé no altar, bela em seu vestido, colocando sua mão sobre a mão do seu noivo e prometendo a si mesma dias de muita alegria. E de repente veio o dilúvio. O prato estava sobre a mesa, o copo ao lado, os instrumentos tocando, as pessoas dançando e dando gargalhada, e de repente o dilúvio. Há um outro exemplo histórico disso aí, bem menor. Aconteceu no século III da era cristã, na Itália, em uma cidade que existia no pé de um vulcão chamado Vesúvio, cidade chamada Pompeia. Estavam as pessoas andando, alguns dormindo, uma mulher penteando o cabelo de outra, um açougueiro cortando a carne, um padeiro vendendo pão, alguns sodomitas juntos, outros andando, um cachorro amarrado num poste. De repente, ninguém esperava, aquele vulcão entrou em erupção e a fumaça e a lava caíram como chuva. De repente, intoxicados, eles foram petrificados na posição em que estavam. Eles não esperavam. Eu creio que isso foi da mão de Deus para recordar o que ele disse, que sobre a impiedade virá o castigo de Deus. Pegue um avião e vá a Pompeia e observe. Não precisa, entre no Google Earth e veja lá as escavações. Será assim, meu querido amigo? Sabe por que você não acredita? Está tudo tranquilo hoje à noite. Poucos carros, as pessoas se preparando para dormir. Amanhã, segunda-feira, daqui 3 semanas, férias. Amanhã chega o pagamento. Vou visitar minha mãe. Preciso fazer esse exame de sangue na terça-feira. Tudo está tranquilo. Eu não vejo sinais de fogo. Eu não vejo nada que aterroriza. Eu continuo comendo e bebendo e fazendo os meus planos. Algumas pessoas ajudaram Noé a construir a arca. 100 anos construindo. Impressionante, não é? E ali estavam, eles vinham e olhavam para Noé e diziam assim: mas que pessoa, bom, ele tem dinheiro, está me pagando, eu vou fazer esse negócio aí, eu estou ganhando, vai custar a minha família. Outras pessoas disseram: fulano, vamos ali ver, ali tem um velho, lelé da cuca, vamos lá ver o negócio que ele está fazendo. Né? Muitas vezes disseste, riste, ó amigo, ao ouvires outras pessoas irem a Jesus. Crente! Muitas vezes tu riste, ó amigo, ao ver uma pessoa porfiar por entrar pela porta estreita. Eu temo, eu preciso de perdão. Que é isso, rapaz? Eu estou lendo a Bíblia, sabe? Muitas vezes riste, ó amigo. Outras pessoas ajudaram a construir a arca, como eu mencionei. Eles foram professores na EBD evangelística daquela igreja. Eles saíram para os pontos de ônibus. Elas trouxeram seus filhos para a EBD. Estavam em escalas na igreja, ajudaram a construir, a limpar nos mutirões. E foram embora. E não entraram na arca. Como aquelas jovens loucas, a porta fechada, batendo, e o noivo na festa, nas bodas do lado de dentro, dizendo para elas lá fora: quem são vocês? Nunca vos conheci. Senhor, eu estive lá na igreja, o Senhor não lembra de mim? Eu ajudei no mutirão, Senhor, e eu ofertei. Como o Senhor não me conhece? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado por Deus para o diabo, seus anjos e os malditos. Você se ira contra isso? Quantas vezes, ao declarar essas palavras e olhar no rosto de pessoas, não aqui agora, pessoas vermelhas rangendo os dentes, talvez você esteja rangendo por dentro, mas não venha me questionar no final deste culto. Se você não crê, lance fora logo a Bíblia e se entregue neste mundo. Ficar no batente, não entrar, não lhe salvará. Mas eu te digo, não faça essa loucura. Não cometa suicídio espiritual. Ele te chama e Ele te salva de verdade. Ele enviou o Senhor Jesus não para te condenar, mas para salvar. Ele veio ao mundo para salvar. Jesus Cristo veio para salvar, não para condenar. Você vai a Ele não para ser condenado, para ser salvo. Às vezes eu penso sobre a profundidade das águas, quilômetros lá em cima daquela arca. E os tsunamis, não é? Abatendo, e a chuva densa. Em Ezequiel capítulo 22, o nosso último versículo, nós lemos estas palavras. No Antigo Testamento, queridos, um pouquinho antes de Daniel, capítulo 22, versículo 14, diz assim: porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, disse, e o farei. Você pode visualizar aqueles homens se agarrando a árvores, a pedras, para não serem levados pela onda, no topo da montanha, subindo, se agarrando, se arranhando, sangrando para ir mais alto, nadando e tentando usar todo o seu esforço. Você realmente imagina que quando Deus for lhe dar e tratar com você, meu amigo, você terá alguma força em si? Porventura está firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? O dilúvio da ira de Deus veio naquele dia sobre o Senhor Jesus Cristo. Se você estiver nele pela fé, indo a Ele como um pecador, você está seguro em Jesus Cristo. Nesta noite, abandone todos os outros refúgios, mentais, intelectuais, religiosos, subterfúgios, silogismo, o que quer que seja. Simplesmente creia e, crendo, ore ao Senhor nesta noite, rogando e suplicando a Ele por perdão, crendo que Ele enviou seu Filho para te salvar e que Ele te salvará. E você saberá, Ele te deixará saber que Ele te salvou. Nesta noite, em Jesus Cristo, tenha a vida eterna. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, majestoso e glorioso Deus nos altos, santo, justo, que um dia retornará por meio do Teu Filho a este mundo para trazer ao fim todas as coisas. Graças te damos pela porta desta arca que continua aberta a todas as pessoas, em todas as condições, que por fiarem, por entrar nela e simplesmente entrarem, crendo e confessando, se entregarem a Cristo, nele o refúgio para a salvação da alma. Graças te damos, ó Senhor. Concluímos aqui a leitura da Tua Palavra e fomos avisados e advertidos que há um Salvador, que Ele é cheio de amor e graça e que Ele está pronto a salvar. Tem misericórdia de nós, nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para o Teu louvor pedimos. Amém.